Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Nossa aula de hoje será sobre doutrina espírita e movimento espírita. Então, como sabemos, a doutrina espírita ela tem seu início a 18 de abril de 1857, na metade do século XIX, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em Paris, na França, e a partir daí começaram a ser criados grupos para se estudar essa obra e compreender o Espiritismo. Depois vieram outras obras que passaram a ser estudadas também. Esses grupos, à época, eram chamados de sociedades espíritas e hoje recebem o nome de centros espíritas. E todos nós, quando conhecemos a doutrina espírita e a sua importância para a humanidade, nós ficamos com vontade de espalhar esse tesouro para todo mundo, sair contando para todos o que descobrimos. E é justamente a partir daí, dessa vontade, é que se inicia o movimento espírita. Então, o conceito que se tem de movimento espírita é um conjunto de atividades desenvolvidas de forma organizada, tanto pelos espíritos, isoladamente, cada um à sua maneira, como em conjunto pelas instituições espíritas. Com qual objetivo? O objetivo de estudar, de divulgar e principalmente praticar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e ao serviço de toda a humanidade, que é para isso que ela veio. Então, Allan Kardec, o organizador da doutrina espírita, em 1860, ele começa esse movimento quando ele sai de Paris, onde residia e onde existia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita criado no mundo, e foi até o interior da França, na cidade de Lyon, porque lá já estavam começando os primeiros grupos de estudo, e ali ele começou a conhecer as pessoas, para poder ver como é que estava esse movimento de divulgação. Então, o movimento é sair de si, sair da casa onde frequenta para divulgar aquilo que acreditamos que faz tão bem para a gente. Agora, a primeira e a principal forma de se divulgar a doutrina é com o próprio exemplo, que é aquele movimento silencioso, individual, constante, perseverante. E aqui em Minas Gerais nós temos no movimento espírita vários baluartes, aqueles que vieram antes e que com o seu exemplo divulgaram e atraíram mais espíritas. O mais famoso deles e contemporâneo nosso, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, mas também tivemos em Sacramento Eurípides Barçanufo no início do século XX e tivemos também Ivone do Amaral Pereira, que embora não fosse mineira, mas trabalhou muito aqui em Minas Gerais, principalmente na cidade de Lavras também, com Chico Xavier. Então nós podemos, todos nós, já fazemos parte desse movimento espírita. Então nós podemos formar grupos dentro do próprio centro espírita onde frequentamos, elaborar projetos para a comunidade, para a sociedade, visitas a doentes, levando mensagens evangélicas lindíssimas, que, por exemplo, Emmanuel nos deixou através de Chico Xavier, numa conversa edificante, que possamos desenvolver com os nossos amigos, com aqueles com os quais trabalhamos, já é essa divulgação. Expor livros espíritas nas praças, tanto para empréstimo, como numa biblioteca itinerante, como para vendê-los numa feira do livro espírita. Podemos ainda realizar congressos, encontros, seminários,
promover peças de teatro, né, com temáticas espíritas, como tem várias por aí, participar de eventos sociais em nome do espiritismo, participar de campanhas de valorização da vida. Olha quantos exemplos para movimentarmos o espiritismo. Mas nós temos também as instituições espíritas que desempenham esse papel, né, foram formadas, institucionalizadas para isso. A primeira delas, sabemos, é um centro espírita, né? O que é o centro espírita? É um núcleo de amigos, irmãos de ideal, onde ali se vai estudar, vai desenvolver a fraternidade, a oração, o trabalho no bem, né? Sempre calcados nos princípios espíritas. O centro espírita é também uma oficina de trabalho, onde vamos nos aprimorando à medida que vamos estudando e oferecendo um trabalho para o próximo. Né? E todo centro espírita precisa se caracterizar pela simplicidade, imitando os primeiros cristãos lá com Pedro ainda na Casa do Caminho, tudo muito simples, mas com o coração para receber, para acolher, para consolar, para orientar as pessoas, né? Sem a necessidade de manifestações exteriores, né? De rituais, de enfeites, nada disso. Né? E nós temos uma outra instituição formada pelas casas espíritas de uma cidade ou de cidades próximas, que nós chamamos de AME, Aliança Municipal Espírita, que juntamente com o SEM, o Conselho Espírita Municipal, né, vão formar essa instituição onde vai promover a união dos espíritas para um trabalho em conjunto e a unificação, que é todos falarem a mesma língua, né, baseado em Allan Kardec, tudo que ele nos deixou, e sempre seguindo Jesus Cristo. Tá? Então ali existem atribuições, né, para poder exercer essas funções para esse fim. E as alianças, né, de várias cidades vão formar um conselho, né, um conselho regional que vai aí abrigar mais cidades para esse mesmo fim, né, que é justamente compor um outro conselho estadual, que nós chamamos de COFENG, né, Conselho Federativo Espírita do Estado de Minas Gerais, que vai promover, vai dinamizar, vai zelar por esse movimento para que ele não perca o foco da difusão do único Espiritismo, né, que é o deixado pelas obras de Allan Kardec. Né? Então nós temos nesse Conselho Regional Espírita, são 28 conselhos que nós chamamos de CRE no estado de Minas Gerais. O nosso aqui, né, que a nossa casa pertence, é o 23º CRE, cuja sede é em Santa Rita do Sapucaí. Esse conselho, ele é um elo, né, entre a Federativa Estadual, a União Espírita Mineira, e as AME, as Alianças Municipais das cidades, né, são 53 cidades que esse 23º CRE é responsável por essa divulgação, e aí mantém contato com as AMES, como mantém contato com a Federativa do Estado, que mantém contato com a FEB, para que haja um fluxo de informações, né, qual material está sendo produzido para chegar às casas espíritas e o que as casas espíritas estão fazendo para levar essa informação até a Federativa Nacional, para que sirva de exemplo para as outras casas. Né? Então, não tem aquele caráter de supervisão, né? Ninguém manda de fora num centro espírita, mas está aí para apoiar, acompanhar, executar os trabalhos, os projetos. Né? Então, os projetos que são discutidos no Estado chegam até a Casa Espírita, né? Para que mais trabalhadores e mais atividades sejam feitas para esse fim, né? Incentivar e auxiliar essa divulgação. Né? E existem comissões regionais, né, formadas pelos CREs mais próximos. Então, aqui no sul de Minas, nós temos 6 CREs, né, que formam o CRESUL, né, o Conselho
regional aqui do nosso sul de Minas, que é Santa Rita do Sapucaí, né, que é Poços de Caldas, Pinhuí, Lavras, Varginha e Caxambu. Então, esses 6 conselhos, eles vão desenvolver também trabalhos em conjunto, né? Nós temos aí no canal do YouTube do Cresul, por exemplo, aos domingos, 20 minutos com Jesus, que é uma forma de divulgar o Espiritismo, e terminar a noite de domingo falando de Jesus para começarmos a semana bem. E encontros, né, que são realizados para que os espíritas se encontrem e façam esse movimento de divulgação, estudo e entendimento do Espiritismo, né? Então, esses CREs se reúnem em Belo Horizonte, né, na nossa capital, formando o COFENG, né, que é o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, que ele faz parte, né, dessa união do Estado, e ali, tanto na questão doutrinária como administrativa de todo o movimento, né, dinamizando, né, deliberando, né, alguns projetos, normas, orientando. A importância maior é orientar, né, para que, principalmente as pessoas que estão formando centros, tenham uma orientação. Tem muito material lá, né, na página da União Espírita Mineira para ser baixado gratuitamente, para dar no norte para as casas espíritas, né? Então, nós temos essa União Espírita Mineira, que é a nossa federativa, né, que vai ser responsável pela unificação do movimento espírita mineiro, sempre com base em Allan Kardec, né? Então, o próprio COFENG, né, que faz parte da UEM, vai nomear comissões, grupos de trabalho, né, para poder estudar algum tema, sugerir estratégias, metodologias, né? Então, a União Espírita Mineira, que é a nossa federativa, tem como objetivo congregar todas as associações espíritas de Minas Gerais, né, promover estudo teórico, que ela tem feito isso online, né, ou até viaja mesmo para as cidades para promover cursos, capacitação, implementação de algum estudo, né, como tivemos o EGE, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Evangelho no Lar e tantos outros, né, que ela tem aí apostilas e muito material. Então vai desenvolver tanto o estudo teórico, o experimental, né, vai observar a divulgação da doutrina, como está sendo feita para organizar, né? Vai atuar sempre na divulgação do estudo do Evangelho de Jesus, né, da doutrina espírita principalmente, e auxiliar e ter material para publicar, né, conferências evangélicas, doutrinárias, ciclos de estudo. Tem muito trabalho para essas instituições para que o espírito auxilie nessa divulgação. E esses trabalhos da federativa, eles são divididos em áreas que têm os coordenadores, né? Então nós temos a área da família, né? A área de infância e juventude, a área de orientação mediúnica, né? A área de promoção social espírita, a área de comunicação social espírita, né? Para que possa melhor divulgar, a área de atendimento espiritual, a área de estudo do espiritismo, a área de estudo do evangelho, né, e a área de estudo do Esperanto, né? Há muito que o espiritismo também ele divulga e incentiva ao estudo dessa língua, né? Além disso, nós temos os palestrantes, né, muitos famosos aí, como Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, né? Tantos que as pessoas conhecem, José Raul Teixeira, que eles fazem esse trabalho de divulgação não só no nosso país, quanto fora do país, né? E agora nas lives, né, muitos ficaram conhecidos, e até em casas menores, né, abriram canais, né, no YouTube, trabalhando para essa divulgação, né? E sempre temos que lembrar que quando divulgamos o Espiritismo, de alguma forma, o objetivo não é fazer prosélitos, mas apresentar de forma correta o que é o Espiritismo, para quebrar preconceitos, que o Espiritismo vem oferecer uma nova forma de pensar a vida e principalmente a morte, né? Com o que aprendemos no Espiritismo, ela não existe. O que existe é só vida.
quer no corpo de carne, quer num corpo espiritual. Então encerramos, né, essa nossa aula, essa nossa reflexão, essa nossa informação com a seguinte reflexão de Bezerra de Menezes, né, um outro baluarte do Espiritismo, né, que nos deixou em 1900 e nos deixou a seguinte reflexão: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência. Né? E aqui as referências, né? Que nada é de nossa cabeça, e sim de um grupo de trabalho, principalmente da Federativa Mineira, União Espírita Mineira. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.